Logo que eu cheguei no Guarani, eu assisti a Copa São Paulo de Júniors, caramba, o Alceu arrebentou, o melhor jogador da competição. Caramba, gostaria de ser igual esse cara aí, só não dá porque o cara é alto, bonito, né? Esses que viram a carreira abortada, né, antes de fazer aquilo que sonhavam em fazer, deve ser a mais terrível das situações, por não ter feito aquilo que sabia que era capaz de ter feito. Pela pouca idade, pela emoção de querer aproveitar todos os momentos, em algum determinado momento, em algum determinado ponto dessa carreira, da gente se perder. Eu fumei o crack por 11 anos da minha vida. Gol espetacular do Alceu! Rematinho do São Paulo! De Celcinho! Cemário, no setor direito, comando de ataque. Ele deixou o pé pela esquerda, o recolheu. Escanteio a favor do São Paulo, é mais uma boa oportunidade. Ajeitou, partiu muita curva na bola, tem gol! É de gol! Antológico gol do América de Natal! Roma! Jogada disputada pelo setor de meio campo, desce a ponta, já perdeu! Alceu Pereira Júnior, 50 anos, Tupã Futebol Clube, Guarani de Campinas, Capitão, observou o posicionamento do goleiro, tá adiantado, Alceu bateu de antes do meio campo, a bola vai entrando, golaço! Gol! Santa Cruz do Sul, Caritinga, Uberlândia, Inter de Limeira, Independente de Limeira, Fantástico! Lages e Inter de Lages. Consegui chegar, né, a ser um atleta, ser um jogador de futebol na época, sempre, já desde menino tinha isso comigo, né? No início, né, quando ainda criança, tinha um campinho bem próximo da minha casa, dava 2 quadras. Aí todo final de tarde a gente se reunia ali para fazer a brincadeira, dividir os times, né? E às vezes a gente jogava vila contra vila, daí tinha vilas próximas, assim, a cidade não era tão grande, era bem próxima. E cada vilinha tinha o seu campinho, daí tinha aquela rivalidade, a gente fazia o joguinho contra, né? E até os meus 14 anos, sabe, as coisas aconteceram rápidas, né? Desse campinho, chegar a jogar, disputar um campeonato dente de leite pelo time ali da nossa, né, regiãozinha ali, daquela vila, e já logo em seguida já ser convidado a disputar esse mesmo campeonato pelo melhor time da cidade, que todos os anos era campeão ali. Eu saí da minha cidade quando eu fui fazer o meu primeiro teste, que foi na Ponte Preta, antes de ir para o Guarani. Tinha 15 para 16 anos. E logo na sequência, eu também fiz um teste no Guarani. Nos dois eu passei. E optei por ir para o Guarani. Aqui fala assim, né, nessa reportagem aqui, essa é que eu tenho assim, mais carinho, sabe? Porque o cara fala, e na época realmente eu estava bem. Ele diz assim, esse da revista Placar. Já a torcida do Guarani não deverá esperar tanto para ver em ação no time de cima outro dos destaques dessa Taça São Paulo. O quarto zagueiro Alceu, 19 anos, 1,84 m, capitão do time, ex-titular da Seleção Brasileira Sub-20. Nos 4 jogos de seu time na Taça São Paulo, Alceu ganhou nada menos que 3 vezes o troféu de melhor em campo. Logo que eu cheguei no Guarani, eu assisti a Copa São Paulo de Júniors, caramba, o Alceu arrebentou, o melhor jogador da competição, caramba. E você olha aquilo e fala, caramba, que gostaria de ser igual esse cara aí. Só não dá porque o cara é alto, bonito, né? Não dá para ser igual. Mas... Ele sempre foi, assim, como que eu digo assim, chamava atenção, né? Quando ele chegava, ele já... pegador. Tanto é que tem 6 filhos, né? Dizem hoje aí, né? Mas ele era... onde ele passava, chamava atenção mesmo, sabe? Quando eu já chegava em casa, né, na minha cidade, que eu ia a passeio, poxa, já era recebido bem diferente de como antes. Poxa, além de ser um atleta profissional ali, ter um pouquinho de fama que ajudava, mas tinha assim, tinha um corpo legal, definido, né, para o seu atleta e era apresentável, tinha uma moralzinha ali.
o cara que joga bem, o cara que é alto, o cara que é bonito, um cara que, enfim, seleção são muitas coisas assim para balançar a cabeça do cara, né? É normal deslumbrar um pouco. Ele era bacana, divertido, alegre com a gente, mas os caras falam, pô, esse Alceu é cheio de perna, mascarado pra caramba. Semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Internacional e Guarani disputam quem vai para a super decisão, para a finalíssima, Léo Lucas. Olha, Rafael, esse time do Guarani cresceu demais durante o campeonato. Chegou desacreditado, mas provou que poderia chegar lá. E o time do técnico Macalé vem com Delmar no gol, Gil Baiano, Fernando Carlão e o capitão Alceu. Wagner Mancini, Marco Aurélio e Juca, Fábio Bonfim, Gersinho e Paulo Henrique completam a escalação. E de 7 jogos, Rafael, 4 deles. Em 4, o Alceu foi escolhido o melhor em campo, só isso. Que fiasco! Júlio tá com fome de bola. Alceu, é a jogada empaiada. Fábio, Lembrar do Alceu pra mim é uma satisfação, assim, porque foi um cara que me marcou muito, assim. Era, assim, um cara craque, você olha assim e fala, pô, esse zagueiro amanhã vai estar na seleção, Copa do Mundo, enfim, porque já de cara, assim, tão jovem, com potencial e jogando tão bem, assim, com as condições extraordinárias. E a tristeza realmente, assim, de você não entender e falar, caramba, o que aconteceu com o Alceu, né? Por que de uma maneira ou de outra, a carreira não teve continuidade? Ele era muito novo ainda quando foi para jogar, quando saiu lá da cidade. Aí a gente tinha muita preocupação, né? E a gente pensava, né, assim, no estudo, se ia interromper estudo, né, se ia continuar estudando. A ideia do menino que quer ser um jogador, o que é? Poxa, ganhar o dinheiro, comprar um carro, poder ajudar a mãe, poder ajudar o pai, ajudar em casa. Esse é o pensamento, porque o futebol oferece isso. E tem essa coisa da busca, né, pela riqueza, por tirar a família da miséria, que leva as pessoas a tomarem decisões absolutamente equivocadas, né? E os caras se perdem, né? Tem essa questão também que muita gente comenta, é interessante, fala, pô, o jogador não tem formação. E na realidade, eu acho que no geral é mais ou menos isso, né? Infelizmente, os jogadores, a grande maioria, vem de uma família humilde, às vezes das camadas mais pobres da sociedade, né? Se há um meio de ascensão social no Brasil, o futebol é um dos maiores. E se é um sonho do garoto excluído, é o futebol. E quantos não se perdem, não é nem no meio, é no começo do caminho. É absolutamente um crime que um garoto entre para jogar num clube e esse clube não dê escola para esse garoto. E eles faziam o exame, então, né, a olho nu, né? Quantos vão ser bem-sucedidos e vão fazer um contrato profissional? A esmagadora minoria. Os que não forem, terão uma base. Aqueles que chegarem a fazer contratos profissionais, mas não forem tão bem-sucedidos quanto imaginam que poderiam ser, também terão uma profissão. Terão como, depois da carreira, se sustentar e serem úteis, e se bastarem. Eu vi muita coisa ali no futebol, né? Eu vi jogadores injetando, na época, gluconergan, né? Tomando... Lá tinha uma coisa preparada, que tinha uns comprimidos, não sei o que era, o pessoal tomando. Com 11 anos, eu fumava cigarro, eu já bebia cerveja, e com 13 anos me apresentaram a maconha, já naquela época. Subiu um pouco, não tive assim, emocionalmente, psicologicamente, eu não tive uma estrutura boa para dar continuidade da forma como eu estava agindo no departamento amador. O corpo é a matéria-prima do jogador. E talvez nem todos os jogadores tenham a percepção disso na hora certa. O 7-1, que evidentemente é simbólico. É óbvio que a diferença entre a seleção alemã, campeã do mundo, e a seleção brasileira não é 7-1. Mas o 7-1, eu acho que tem esse condão
de mostrar a diferença do tratamento que se dá na base do futebol alemão para o tratamento que se dá na base para o futebol brasileiro, que é uma selva, onde mais deveria haver proteção. Porque você está tratando com crianças, com jovens, com adolescentes, que estão no começo da vida. Conheci a cocaína em 92. Posso dizer que ali foi assim, me apaixonei, foi amor à primeira vista. Fumei o crack por 11 anos da minha vida. Dali eu já não voltei mais pro futebol, né? Eu me entreguei realmente, eu me deixei, sabe? Me entreguei pra droga. Dali pra frente eu não larguei mais. O quanto é difícil curar alguém de dependência química. Mas é a tua história. Se ele tivesse com câncer, todo mundo teria uma postura. Mas como é dependência química, câncer não é coisa de malandro. Dependência química é mentira. Mentira. É tão grave quanto um câncer. Tem que tratar. A sociedade aceita tratar um certo tipo de doença e não aceita tratar outro tipo de doença. Ah, minha mãe sofreu demais comigo, cara. Foram, sabe assim, tempos difíceis, porque quantas madrugadas, né? Eu ia, deixava um dinheiro com ela, daí voltava, pegava, falava, mãe, guarda pra mim. E ela 2, 3 vezes na noite, indo acordar ela, depois da minha chegada também, né? Eu ainda muito louco. No dia, assim, dava pra ver a minha aparência ruim, né? E ela, eu não conseguia nem encarar ela, não conseguia olhar pra ela porque é chato, né? É ruim, a mãe sofrendo muito, né? Vendo o filho naquele estado. Então, muitas vezes, 3, 4 dias longe de casa, sem dar notícia. Imagina a preocupação, né, de uma mãe. Não foi fácil, não. Eu acho que o futebol é uma parte da sociedade. Se tem criança na escola que vai pro crack, tem jogador de futebol que vai. Foi muito sofrido, né, nessa época que ele se deixou levar, né, pelas drogas, bebidas. E foi muito triste, muito sofrido para mim, para ele, para toda a família, né? Porque de uma certa forma todo mundo sofre junto, né? Ele ficou sumido 15 dias em Limeira e a gente não tinha notícia dele. Aí um dia ele apareceu lá, né? E assim, num estado lastimável. Foi muito triste, né, saber. Foi quando a gente trouxe ele pra cá. Eu já não usava mais a droga pra sair, sabe? Pra, poxa, ficar mais conversador, chegar numa gata, tal, me achar. Eu já pegava a droga e me recolhia pra um quarto de hotel. Eu pegava um hotelzinho, baratinho, entendeu? Eu já não era mais sociável, sabe? Eu não tinha mais de estar no meio dos outros. Eu já me retirava, né? Eu já me fechava. E nesse período ali de dentro, às vezes, né? Em algum momento de lucidez que eu conseguia, ligava, né? Filho, olha, poxa, o papai tá com saudade, papai te ama, hein? Poxa, que amor que é esse? Que ao invés de eu dar o dinheiro pro traficante, eu poderia comprar uma passagem e ir lá fazer uma visita se eu tivesse. Com essa saudade que eu dizia pra ele que eu tava sentindo. O amor que eu dizia pra ele que eu tava, né, que eu sinto, que eu sentia. Eu continuava ali usando droga. Então, quer dizer, eu amava mais a droga do que eles. Eu optava pela droga e não por eles. Eu troquei a minha família pela droga. Então hoje a gente não tem essa relação próxima, né? E eu entendo bem isso. Eu sinto isso? Sinto muito. Mas não posso culpar eles e também não posso forçar eles. É triste tipo um pai, né? Um dia ele tá fazendo um aniversário, não recebeu. Pô, pai, parabéns, legal. No dia dos pais, pô, pai, parabéns, hein? Tu é um pai legal, né? Mesmo, sabe? Um final de ano, não tenho isso dos meus filhos. Não tenho.
Isso machuca, tá? Isso dói. Dói muito. E aí você tem a demagogia de dizer que no mundo do esporte, se os caras são exemplos para as crianças, não podemos conviver com essa situação. Afinal, o esporte foi feito para afastar. A bola afasta da bolinha. É mentira. A bola não afasta da bolinha coisíssima nenhuma. A bola aproxima da bolinha para segurar a cabeça. Esporte de alto rendimento jamais foi saudável. Esporte de alto rendimento faz mal à saúde. Eu acredito que o maior ainda culpado de eu não ter conseguido atingir, né, maiores conquistas como profissional, né, devido a mim mesmo, né? Eu não treinei como eu devia, né? Eu optei muito pela vida noturna, né? Pela bebida, pela festa, pelas mulheres, mas mesmo assim eu tive boas participações, né? Nos clubes onde eu passei, pessoas ainda lembram que realmente eu, dentro de campo, correspondia à altura. Poderia ter sido bem melhor? Poderia, mas eu acredito que tenha sido bom. Não me arrependo não, porque naquele momento era o que eu queria fazer. Eu sou um dependente químico, hoje eu tenho plena consciência disso, né? Então para mim não tem usar socialmente, eu não consigo usar socialmente. Chega uma hora que a coisa desanda, aí eu fico 1, 2, 3, 4 dias virado usando. Quer saber de uma coisa assim, pensei comigo. Falei, se eu estou aqui, eu vou experimentar fazer a coisa bem feita e ver, poxa, eu vou fazer, né? Aí realmente peguei firme. Peguei firme naquele tratamento, aí pós o meu tratamento, para quem tinha ido lá na comunidade para ficar 3 meses, né? Eu fiquei 7 anos, o reforço que eu fui fazer de 3 meses foram 7 anos dentro da comunidade. Terminei o tratamento, pedi se eu pudesse continuar ali, como voluntário, trabalhando, né? Me deram a oportunidade, passei a ser um monitor, graduado, auxiliar, e logo em seguida como um coordenador. Essa comunidade terapêutica, né? Nós estamos aqui no Morro do Cambirela, né? Florianópolis, uma área de preservação. Hoje nós encontramos aqui temos uma média de 18, 20 residentes, 20 acolhidos. A maioria deles tudo em situação de rua. Hoje nós temos aqui os nossos acolhidos, 80%, entre 80% e 90% usuários de crack, né? Aí tem o pessoal que cozinha, fica na cozinha, que é um cozinheiro auxiliar. O pessoal que cuida lá dos nossos animais. O objetivo desses animais, o que seria? Se a pessoa consegue ter um carinho, né, cuidar desses bichos aí, limpar a sujeirinha deles, alimentá-los, ela vai criar um carinho, um amor, um afeto. E se consegue fazer isso aí com o animal, né, imagine com um ser humano, né? Então o sentimento vai ficar, porque a droga tira esse sentimento, sabe? Essa coisa de família, então a pessoa se torna assim, muito dura, muito egoísta. Dali é pra ele, Rafael. O homem das bolas paradas do Guarani veio ao seu pra cobrança. 12 minutos do segundo tempo, ótima oportunidade. Ao seu posicionado, expectativa do torcedor. Essas pessoas, aos poucos, vão novamente retomando, né? Conseguindo se ver novamente como uma pessoa útil, né? Saudável para a sociedade. Partiu pra bola, soltou uma bomba, pé esquerdo, golaço! Eu acredito que seja a maior vitória minha, nessa minha vida, nesses meus 50 anos de vida, seja essa, de ter conseguido, tá só por hoje, né? Porque isso vai ter pro resto da minha vida. Eu sou um doente e pronto, acabou. É um sofrimento. É um sofrimento. E você não conseguir sair daquilo? Tem prisão pior do que essa? Não tinha grade e não tinha nada. Então a gente perde muito talento por conta de não saber cuidar, de não saber fazer a sofisticação necessária
né, lapidar o cara para que ele ponha todo o seu potencial a serviço do ofício dele. Alceu! Uma pancada de longa distância batendo falta! Canhota fortíssima na bola! Alceu! Ô, José, por favor, deixa eu fazer uma pergunta. O que você espera do próximo jogo? Ei,